Olá, galera! Vamos dar início a mais uma aula de comunicação oral escrita. E o tema da nossa aula de hoje é figuras de linguagem. Figuras de linguagem são recursos estilísticos ou linguísticos que nós usamos na fala ou na escrita para dar mais ênfase, tornando nossa fala ou nosso texto mais expressivo. Geralmente usa-se muito figura de linguagem nos textos poéticos. As figuras de linguagem dividem-se em figuras de palavras ou pensamentos. Nesse caso, essas figuras elas abordam o sentido das palavras, né? Elas trabalham a semântica, e semântica envolve o sentido de palavra, o significado da palavra dentro do texto. Normalmente são empregadas de forma conotativa, ou seja, no sentido figurado. Lembrando que nós temos o sentido conotativo e o sentido denotativo. O sentido denotativo é o sentido real da palavra. Já o sentido conotativo é o sentido figurado. É o que nós temos nas figuras de palavras. Depois nós temos as figuras de construção. Nesse caso, nós percebemos um desvio na construção do período, que interfere na estrutura gramatical da frase. Por exemplo, quando eu digo assim, a minha casa é simples, a sua é grande. Nós tivemos uma supressão de uma palavra nessa oração, que seria assim na forma completa. A minha casa é simples, a sua casa é grande. Isso é uma figura de construção. E temos ainda as figuras de som, que exploram os efeitos da linguagem para reproduzir sons mesmo e realçar a sonoridade de vocábulos e de frases. Nós vamos aprender dentro dessas três subdivisões cada uma das figuras de linguagem. Vai ser mais de um vídeo. Começamos pela figura de linguagem mais comum e mais utilizada no dia a dia das pessoas, que é a metáfora. A metáfora consiste em uma comparação subentendida. Nela, nós vamos comparar sem ter termos diferentes. Nós vamos numa comparação direta, tá? Sem conectivo. Exemplo. Você é a luz dos meus dias. A vida é um mar de rosas. É uma comparação onde nós temos apenas um elemento. Já a comparação, que vem na sequência, essa sim precisa de dois termos para fazermos a comparação. Além desses dois termos, nós precisamos obrigatoriamente da presença de um conectivo. Vamos ver o exemplo. A vida é como um mar de rosa. Nós temos lá um como. Ela é linda, feito uma rosa. Esse feito tem um valor de conectivo. Ela é linda como uma rosa. Então, a diferença entre a comparação e a metáfora é que na comparação nós utilizamos conectivo e na metáfora não. Na comparação nós temos dois elementos para fazer comparação e na metáfora não temos dois elementos. A gente já faz uma comparação direta. O terceiro elemento é a metonímia. A metonímia consiste em transposição de significados, ou seja, troca mesmo de significados. Ou troca-se o conteúdo pelo continente, ou troca-se a obra pelo poeta, troca-se também a marca pelo produto. É muito comum trocar marca pelo produto. E quando se faz isso, pratica-se a metonímia. Vamos aos exemplos. Na farmácia, procurou-se por cotonetes. Na verdade, cotonete é marca. Procurou-se então por hastes flexíveis.
Meu pai possui 100 cabeças de gado. Ele não possui apenas 100 cabeças, só a cabeça do gado, não. Ele possui 100 animais. Quando fazemos isso, estamos praticando a metonímia. Catacrese. Catacrese, ela existe por falta de não termos um termo específico, então a gente usa outro termo no lugar e aí ficou. Por exemplo, maçã do rosto. A maçã quer dizer a bochecha. Por falta de uma palavra, né? Não querendo utilizar a palavra bochecha, usa-se maçã. Pé de limão. Pé de limão é a árvore de limão. E bico do bule, o bico não pertence ao bule, né? Por falta de uma palavra específica, aquele lugar por onde se esvazia o conteúdo que está dentro do bule chama-se bico. Antítese. A antítese consiste em empregar palavras que se opõem. Elas estão próximas, mas elas têm sentidos opostos. Por exemplo, numa noite longa, uma vida curta. Nós temos a palavra longa e a palavra curta. São palavras opostas. Temos a personificação e a prosopopeia. Nesse caso, nós vamos atribuir características humanas a seres que não são humanos, a animais, a objetos, a coisas da natureza. Quando fazemos isso, quando atribuímos ações humanas a seres que não são humanos, aí nós praticamos a personificação ou prosopopeia. Vamos ver o exemplo que foi colocado. O vento beija meu cabelo, as ondas andam em minhas pernas, meu coração canta feliz. Olha, beija é uma ação humana. Ondas não andam, não é? Andar também é uma ação humana. Meu coração canta feliz. O coração não canta. Cantar é uma ação humana. Então, nós temos aqui nos 3 versos, nós temos prosopopeia, ações humanas atribuídas a coisas que não são humanas. Depois nós temos a hipérbole. Hipérbole consiste em exagerar, em falar muito mais do que é na verdade. Te trago 1000 rosas roubadas. Ninguém vai roubar 1000 rosas para levar para alguém, né? Estou morrendo de fome. Ninguém vai morrer de fome. Está com muita fome, mas não chega a morrer de fome. Quando falamos assim, estamos também utilizando da hipérbole. Temos ainda o eufemismo. O eufemismo consiste no emprego de palavras brandas em lugar de palavras mais difíceis ou de situações que requerem um cuidado maior para se dar uma notícia, por exemplo. Hoje, aos 98 anos, ela foi para o céu. Quer dizer que hoje, aos 98 anos, ela morreu. Usou-se aí de eufemismo para dizer uma coisa triste, disse que ela foi para o céu. Já a ironia é a afirmação é uma afirmação contrária daquilo que você pensa ou daquilo que você fala. Exemplo, na pandemia, estamos vivendo só alegria. Isso é uma ironia. Nós não estamos vivendo alegrias nesse momento de pandemia, muito pelo contrário. Então, aqui foi bem irônico. Já a gradação consiste no movimento em sequência. Numa sequência crescente ou numa sequência decrescente. Vamos ver os exemplos. Eram 10, mais 100, mais 1 bilhão. Nesse primeiro exemplo, nós temos uma gradação crescente. Um gesto, um olhar, uma palavra bastava para levantar suspeitas. Aqui também cresceu, porque era apenas um gesto. Depois um olhar. Então, nós crescemos e chegamos na palavra. Ele chorou, gritou, esperneou. Também temos aqui uma gradação crescente. Na verdade,
Ele chorou, gritou, ela cresceu aqui e depois ela decaiu, esperneou. Galera, por hoje é isso. No próximo vídeo nós daremos continuidade aos estudos.